Muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre leite A2. E será que é isso? Fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar. Aí, professora Nayá aqui com você e hoje nós vamos falar sobre o leite A2, que é um produto indicado para quem tem alguns distúrbios depois de consumir o leite. Afinal de contas, estima-se que 5% das pessoas têm algum tipo de distúrbio ao consumir o leite e aproximadamente 20% relatam ter algum distúrbio. Então, se você fizer uma enquete com seus amigos, aproximadamente 20% deles vão relatar que não se sentem bem ao consumir o leite. Quais são os principais problemas associados ao consumo de leite? De forma geral, a intolerância à lactose é um deles e a alergia à proteína do leite é outro. Esses dois são os distúrbios mais comuns. Algumas pessoas confundem e acham que é a mesma coisa, mas não é. O correto é intolerância à lactose ou alergia ao leite, à proteína do leite. São distúrbios diferentes. Não é comum. Não existem relatos de alergia à lactose. Alergia é uma resposta imune contra um determinado agente, contra uma determinada molécula. Então, para a alergia acontecer, essa molécula precisa ter algumas características que levam a esse quadro de hipersensibilidade. E não é o caso da lactose. No caso da lactose, é uma intolerância. Por que acontece essa intolerância à lactose do leite? Acontece pela falta de uma enzima chamada lactase. Essa enzima é produzida no intestino delgado e ela degrada o açúcar lactose em duas micromoléculas, que seriam a galactose e a glicose. Na ausência dessa enzima lactase, a lactose passa a ser degradada por micro-organismos lá no intestino grosso. E a partir da degradação microbiana, essa lactose forma ácidos, forma gases, e isso provoca diarreia aquosa, provoca cólica, dor abdominal e uma irritação muito grande, sendo muito desconfortável. Apesar de todo o desconforto, não é uma situação grave. Não existem mortes associadas à intolerância à lactose, mas a alergia já é uma resposta imune contra o constituinte do leite, que é conhecido como proteína, podendo provocar erupções na pele, corrimento nasal, coriza, espirro, sensação de estufamento gastrointestinal, indisposição, diarreia, em alguns casos mais graves, podendo provocar até mesmo a morte. Então, a alergia à proteína do leite, essa sim, é muito grave, além de ser desconfortável, mas ela é bem diferente, o mecanismo, de desencadeamento é muito diferente da intolerância à lactose. Bom, cada espécie animal tem os seus próprios constituintes lácteos e eles são diferentes de uma espécie para outra, não em nome, não em tipos, mas em características bioquímicas. O leite de cabra tem a sua constituição, o leite de vaca tem a sua constituição, o leite de égua tem a sua constituição e assim é o de cadela, é o de porca e de qualquer fêmea mamífera. O que acontece é que, no nosso caso, o leite mais consumido aqui no Brasil é o leite de vacas. E as vacas, elas têm uma composição que envolve água, lactose, proteínas, gorduras, sais minerais e vitaminas, como qualquer outra espécie. Todas as espécies têm essa constituição, o que muda é a proporção de cada constituinte e também uma outra característica que muda é o fato dos tipos de proteínas serem diferentes. No caso do leite de vacas, a proteína pode se apresentar
como uma caseína ou como uma proteína do soro. Isso também acontece nas outras espécies. A proteína chamada caseína pode ser dos tipos alfa, beta e kappa, que também acontece nas outras espécies, mas no caso específico do leite de vaca, essa beta-caseína pode ser do tipo A1 ou A2, e isso não acontece em outras espécies necessariamente. Então, a beta-caseína A1 é uma proteína, é um tipo de caseína, e a beta-caseína A2 é outro tipo de proteína, é outro tipo de caseína, mas que tem uma semelhança muito grande com a proteína A1, como a gente já vai ver na sequência. Bom, se eu pudesse pegar uma proteína e visualizar no microscópio e ampliar essa proteína, eu iria ver que uma proteína nada mais é do que um enovelado que é formado por aminoácidos. Se eu fosse fazer uma analogia, uma comparação, eu poderia dizer que uma proteína equivale a uma parede, enquanto os aminoácidos equivalem aos tijolos que formam essa parede. E os cimentos são as ligações entre os aminoácidos, formando uma estrutura única, unida, né? E ali, no caso das proteínas do leite, principalmente no caso da beta-caseína, ela é uma proteína que tem 209 aminoácidos. Eu representei cada aminoácido por uma bolinha, não desenhei os 209, mas eu coloquei ali no primeiro azul clarinho lá em cima o número 1 e ali embaixo no marronzinho o número 209, mostrando que a beta-caseína é uma proteína formada por 209 aminoácidos. No caso da beta-caseína do tipo A1, o aminoácido da posição 67 se chama histidina, e no caso da beta-caseína A2, esse mesmo aminoácido de posição 67 se chama prolina. Todos os outros 208 aminoácidos são idênticos, nas mesmas posições e do mesmo tipo. Ou seja, a única diferença entre a beta-caseína A1 e A2 é o aminoácido que está na posição número 67. No caso das vacas holandesas, que é um rebanho muito comum em produção de leite, essas vacas podem produzir tanto beta-caseína do tipo A1 quanto A2, só que é mais comum produzirem a caseína do tipo A1. Já o gado zebuíno, raças como Gir, produzem principalmente a beta-caseína do tipo A2, sendo que algumas dessas vacas podem produzir exclusivamente a proteína A2, a beta-caseína A2. Além dessa diferença bioquímica, existe uma diferença no processo de digestão. A beta-caseína A1, ao ser digerida, forma uma molécula, um peptídeo de nome bem estranho, o peptídeo opioide beta-casomorfina 7, também sendo conhecido como BCM7. Esse peptídeo ele tem difícil digestibilidade e ele acaba tendo uma maior chance de provocar irritações gastrointestinais, alergias, distúrbios de forma geral, distúrbios gastrointestinais. Enquanto a beta-caseína do tipo A2 não forma esse opioide. Então, essa beta-caseína do tipo A2, ela não é frequentemente relatada em alergias, indisposições e distúrbios gastrointestinais. E o que acontece é a medicina veterinária, mais uma vez, trabalhando em prol da saúde humana. O médico veterinário é sim um profissional de saúde, porque através de seus estudos envolvendo animais e tantas outras pesquisas, é possível produzir elementos, fármacos e alimentos que abastecem os humanos, que são usados pelos humanos. E o leite A2 é um leite que foi desenvolvido através de vacas que têm uma genética que leva à produção apenas da beta-caseína A2. Então, leite A2 é um leite que não tem beta-caseína A1, aquela que é mais difícil de ser digerida, aquela que é mais difícil de ser degradada. Consequentemente, é um leite que talvez possa ser consumido por quem tem alguns distúrbios ou por quem relata alguns distúrbios quando consome leite e seus derivados.
Mas atenção! Para quem tem alergia, principalmente casos graves de alergia à proteína do leite, não se recomenda o consumo nem mesmo do leite A2 sem que você consulte um médico antes. Então, mesmo para quem tem distúrbios, para quem tem alergia, o consumo do leite A2 deve ser feito com cautela e sob supervisão médica. Você gostou dessa informação? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever em todas as redes sociais. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.